Eu sou Ana Denise e seja muito bem-vindo ao canal Histórias. Hoje eu vou contar uma história um pouco mais longa do que o habitual aqui no canal. Era uma vez, numa cidade da Pérsia, viviam os irmãos Cassim e Ali Baba. Cassim era um dos mercadores mais ricos da cidade, mas Ali Baba vivia na miséria e tinha de cortar lenha numa floresta para sustentar a família. Um dia, Ali Baba estava cortando lenha quando viu se aproximar uma nuvem de poeira e pensou: o que será isso? Percebeu que se tratava de homens a cavalos que vinham em sua direção e, temendo que fossem bandidos, subiu numa árvore junto a uma grande rocha e se escondeu em meio à folhagem. Do alto podia ver tudo sem ser visto. Então chegaram àquele lugar 40 homens muito fortes e bem armados, com caras de poucos amigos. Ali Baba concluiu que eram 40 ladrões. Os homens desapearam dos cavalos e puseram no chão sacos pesados que continham ouro e prata. O mais forte dos ladrões, que era o chefe, aproximou-se da rocha e disse: Abre-te, Sésamo. Assim que as palavras foram pronunciadas, abriu-se uma porta na caverna, todos passaram por ela e a porta se fechou novamente. Depois de muito tempo, a passagem voltou a se abrir e por ali saíram os 40 ladrões. Quando todos estavam fora, o chefe disse: Fecha-te, Sésamo. Os bandidos colocaram os sacos em suas montarias e voltaram pelo mesmo caminho pelo qual tinham vindo. Ali Baba os seguiu com os olhos até desaparecerem. Quando se viu em segurança, desceu das árvores, dirigiu-se à rocha e disse: Abre-te, Sésamo. A porta se abriu e Ali Baba ficou sem palavras diante do que os seus olhos viram. Uma grande caverna cheia dos tecidos mais finos, tapetes belíssimos e uma enorme quantidade de moedas de ouro e pratas dentro de sacos. Ali Baba entrou com os 3 burros que costumava levar quando ia cortar lenha, e a porta imediatamente se fechou atrás dele. O rapaz carregou os animais com sacos de moedas de ouro e depois disso pronunciou as palavras mágicas que abriram e fecharam a porta da caverna e foi em direção à cidade. Quando a sua mulher viu o ouro, ela pensou que o seu marido tinha tornado um ladrão, mas ele contou tudo o que tinha acontecido, recomendando-lhe que mantivesse segredo absoluto a respeito daquela história. Quando Ali Baba falou em esconder as moedas num buraco, a mulher então disse: Boa ideia, mas antes quero contar quantas moedas de ouro temos. Vou pedir um medidor ao vizinho enquanto você cava o buraco. O vizinho era justamente Cassim, irmão de Ali Baba, que não estava em casa. Ela então pediu à mulher dele um medidor emprestado, uma espécie de concha grande com o qual se calculavam as medidas de açúcar e outros mantimentos. Cheio de desconfiança, a cunhada pensou: que coisa estranha! Para que querem um medidor? O que a mulher de Ali Baba está querendo contar naquela casa tão miserável? Para descobrir o que era, decidiu untar com sebo o medidor. Talvez um pouco daquilo ficasse grudado sem que ninguém percebesse. Enquanto Ali Baba cavava, sua mulher calculou as medidas do ouro, depois foi devolver o medidor. A mulher de Ali Baba, sem perceber que uma das moedas ficou presa ao sebo. A vizinha viu a moeda, ficou espantada, ardeu de inveja e quando o marido chegou a casa disse-lhe: Você pensa que é rico, Cassim? Mas o seu irmão Ali Baba é muito mais. Até calcula quantas medidas de ouro tem. Cassim também foi tomado pela inveja e nem pôde dormir aquela noite. No dia seguinte, foi até a casa do irmão disposto a esclarecer aquilo tudo. Lá, até ameaçou denunciar Ali Baba à justiça.
se ele não lhe contasse tudo. Ali Baba então acabou por contar o que lhe aconteceu. Depois pediu segredo ao irmão, prometendo-lhe em recompensa uma parte do tesouro. Cassim concordou e se despediu do irmão, mas na manhã seguinte, bem cedo, dirigiu-se à caverna sozinho, com 10 burros, disposto a voltar carregado de ouro. Ao chegar à porta da rocha, disse: Abre-te, Sésamo. A porta se abriu, Cassim entrou e ela se fechou de novo atrás dele. Que surpresa e contentamento sentiu quando à sua frente pôde ver tesouro que ele nem em sonho poderia imaginar. Apoderou-se de tudo o que podia levar, carregando os burros, e quando foi sair, disse: Abre-te, cevada. Mas a porta continuou fechada. Foi então que ele se deu conta de que esqueceu qual era a fórmula mágica para abrir a passagem. Apavorado, tentou outras frases, mas nada. Não conseguia acertar. Por volta de meio-dia, os ladrões retornaram à rocha, pronunciaram as palavras mágicas e entraram. Ao verem Cassim, ficaram furiosos e imediatamente o mataram. Depois interrogaram-se surpresos. Como aquele homem conseguiu entrar? Como descobriram o segredo? Para que ninguém ousasse sequer se aproximar da rocha novamente, cortaram o corpo de Cassim em 4 partes e deixaram pendurado lá dentro. Depois foram embora. A esposa de Cassim ficou muito preocupada quando viu cair a noite sem que o seu marido regressasse. Foi à casa do cunhado e expressou seus temores. Ali Baba, suspeitando de que algo grave tivesse acontecido, foi para a caverna. Quase desmaiou quando viu o corpo do irmão cortado em pedaços. Recolheu-se em 2 pacotes e voltou para a cidade com a intenção de sepultá-lo. Os 40 ladrões ficaram espantados ao retornar à caverna e não avistarem o corpo de Cassim. O chefe disse ao bando: Estamos perdidos. Precisamos dar um jeito nisso ou perderemos todas as nossas riquezas. O corpo desaparecido mostra que 2 pessoas conseguiram descobrir nosso segredo. Liquidamos uma delas, agora precisamos acabar com a outra. Um dos ladrões se dispôs a ir à cidade, encarregando-se da missão de descobrir quem era a pessoa que sabia do segredo. Se falhasse, seria morto por seus colegas, que despediram-se dele, elogiaram muito sua bravura. Havia um sapateiro na cidade muito trabalhador e querido, chamado Baba Mustapha. Ali Baba o encarregou de costurar o corpo do irmão Cassim para o enterrar com decência. Por uma infeliz coincidência, foi justamente esse homem que o ladrão primeiramente viu ao chegar à cidade de manhãzinha, pois a loja do sapateiro era a única aberta àquela hora. O ladrão o cumprimentou e disse: O senhor começa seu trabalho muito cedo. Na sua idade, não sei como consegue enxergar para costurar esses sapatos. Baba Mustapha respondeu: Apesar de velho, meus olhos são muito bons. Há pouco tempo costurei um corpo num lugar que tinha menos luz que nesse na minha loja. Contente por aquela informação, o ladrão colocou 2 moedas de ouro na mão do sapateiro, rogando-lhe que dissesse onde ficava a casa em que ele costurou o corpo do morto. Depois de olhar para aquelas moedas brilhantes, Baba Mustapha acabou por concordar e levou o ladrão até a frente da casa de Cassim, que agora pertencia a Ali Baba. O ladrão pegou um pedaço de giz e fez uma cruz na porta. Depois foi-se em direção à floresta. A esposa de Cassim tinha uma criada de rara beleza e esperteza, Morjana. A moça, ao sair da casa, notou o sinal e desconfiou de alguma tramóia. E perguntou: O que será isso? Que coisa mais estranha! Certamente querem prejudicar o meu patrão. Pegou então um pedaço de giz e marcou com o mesmo sinal 3 portas à direita e mais 3 portas à esquerda.
Os ladrões foram até a cidade e pararam diante de uma das portas que tinha uma marca de giz feito por Morjana. O ladrão que tinha estado ali no dia anterior disse: "É esta." O chefe, porém, notou que havia outras 6 casas cujas portas traziam o mesmo sinal e perguntou-lhe qual era de fato a porta que ele tinha marcado. Confuso, o homem não soube o que responder. Voltaram todos para a floresta e o ladrão que falhou em sua missão foi executado pelos seus colegas. Aquilo já era uma afronta. Um dos ladrões se dispôs espontaneamente ao retornar à cidade e descobrir onde morava o homem que descobriu o segredo da caverna. Chegou como o primeiro ao raiar do dia e topou com o babá Mustafá. A história se repetiu. O sapateiro acabou por conduzir o ladrão até a casa de Ali Babá. Para não se confundir com o primeiro ladrão, o segundo ladrão marcou a casa com um sinal vermelho e voltou para junto dos seus. Como da outra vez, Morjana notou o sinal e marcou várias outras portas da proximidade com a mesma marca semelhante, a marca vermelha. Quando o bando rumou para a cidade, viu-se diante da mesma confusão da outra vez, e o segundo bandido encarregado daquela missão foi executado. Os ladrões agora eram 38. Depois daquele segundo fracasso, o chefe resolveu ele mesmo se encarregar da missão. Foi pessoalmente à cidade, encontrou Babá Mustafá e diante da casa de Ali Babá, em vez de deixar algum sinal, limitou-se a observar cuidadosamente, examinando cada detalhe que o distinguia das outras. Depois voltou para a floresta e pôs em execução o seu plano. Mandou comprar 38 grandes baris para guardar azeite. Encheu de azeite apenas um deles e nos outros fez com que entrassem os bandidos, fortemente armados. Em cada baril havia pequeno buraco para que os homens pudessem respirar. Com os 37 baris que serviam de esconderijos aos ladrões e mais um baril cheio de azeite, carregaram-se 19 mulas e lá se foi o chefe à cidade. Localizou facilmente a casa de Ali Babá que estava na frente tomando ar. Disse-lhe: "Venho de muito longe e vim à cidade para vender meu azeite, mas cheguei cedo demais. A noite está caindo e eu preciso dar algum descanso para as minhas mulas. O senhor não poderia me abrigar em sua casa só por esta noite?" Ali Babá não reconheceu o bandido que estava disfarçado e aceitou amigavelmente recebê-lo em sua casa. Mandou que Morjana preparasse para o hóspede um jantar e uma cama. Os baris foram descarregados das mulas e colocados no pátio da casa. Após a refeição, Ali Babá foi dormir e o chefe dos ladrões conseguiu, às escondidas, encaminhar-se para onde estavam os baris. Disse a cada um dos seus homens que nele se escondia: "À meia-noite, quando ouvirem minha voz, usem suas facas para abrir a tampa dos baris e saiam." Após instruir seus homens, foi ao quarto que Morjona lhe havia preparado e fingiu que dormia. A escrava foi cuidar do serviço da casa, estava entretida com seus afazeres, quando de repente as lamparinas se apagaram. Mas não havia azeite na casa. O que fazer? O escravo Abdullah, vendo-a toda atrapalhada, disse: "Por que essa tempestade em copo de água? Há tantos baris cheios de azeite no pátio. Por que você não vai lá, pega a quantidade necessária?" Assim fez a Morjona, mas ao se aproximar do primeiro baril, ouviu o bandido que estava escondido dentro dela dizendo: "Já está na hora?" Assustada, Morjana ficou um tempo sem saber o que responder. Percebeu que em vez de azeite, aqueles baris escondiam bandidos perigosos. Rapidamente pensou no meio de
enfrentar aquela situação delicada. Criou coragem e, imitando a voz do chefe dos bandidos, disse: "Ainda não, tenha paciência." Morjana foi de baril em baril, dando sempre a mesma resposta aos ladrões que lhe perguntavam se tinha chegado a hora. O último baril continha azeite de verdade. Morjana encheu um jarro, acendeu uma lamparina e pôs em prática seu plano. Numa grande panela ferveu azeite, depois, indo de baril em baril, derramou o líquido fervente sobre cada bandido, matando-os todos. À meia-noite, o chefe se levantou da cama, foi até o pátio e chamou seus homens. Não houve resposta. Sentindo o cheiro de carne queimado, assustou-se. Abriu o primeiro baril, depois o segundo e os demais, e só encontrou cadáver. Temendo pela sua própria vida, fugiu correndo. De manhã seguinte, Ali Baba levantou-se e foi tomar seu banho, sem desconfiar do que se passou. Ao voltar para casa, estranhou que os baris ainda estivessem no pátio. Morjana então mostrou-lhe o que eles na verdade traziam e contou o que aconteceu. Ali Baba ficou muito agradecido e prometeu recompensar a escrava por ela lhe ter salvado a vida. Depois, junto com um criado, tratou de enterrar os corpos mortos numa grande fossa no jardim da sua casa. Escondeu os baris e as armas e vendeu as mulas no mercado. O chefe dos ladrões voltou para a floresta furioso e indignado, disposto a se vingar de qualquer maneira. Depois arquitetou um plano. Com riqueza tirada da gruta, comprou tecidos finíssimos e abriu uma loja na cidade, fazendo-se passar pelo mercador Kodja Hussan. A loja ficava em frente do estabelecimento que pertencia a Cassim e que agora era dirigido pelo filho de Ali Baba. O falso mercador, pouco a pouco, acabou por fazer com que o rapaz o considerasse seu amigo. O bandido muitas vezes o convidava para jantar. Um dia, o filho de Ali Baba decidiu retribuir a gentileza, convidando Kodja Hussan para jantar. Ali Baba se encarregou de preparar um grande banquete para o amigo do filho. No dia combinado, o bandido chamado para a mesa desculpou-se dizendo que não comia comida com sal, pois assim lhe era recomendado um médico. Ali Baba então mandou que Morjana não pusesse sal na carne que seria servido no banquete. A escrava ficou aborrecida e disse: "Mas quem é esse homem que não come sal?" Intrigada, quando foi ajudar a levar os pratos à mesa, lançou um olhar muito atento para o convidado. De repente, estremeceu. Era o chefe dos ladrões que desejava atacar seu amo. Por isso não queria comer sal junto com ele. E imediatamente pensou em um plano para salvar seu patrão. Chegada a hora das frutas, Morjana as levou junto com o vinho. O falso mercador pensava em seu plano: embriagar pai e filho e cravar um punhal no coração de Ali Baba. Morjana vestiu-se de dançarina, colocou um punhal no cinto e cobriu o rosto com um véu. Chamou um criado para tocar tamborim e os dois entraram na sala do banquete, pedindo permissão para se apresentarem. Ali Baba respondeu: "Capriche, Morjana, e faça o melhor que puder para entreter nosso hóspede, Kodja Hussan." O hóspede fingiu estar encantado com aquela proposta que na verdade vinha atrapalhar seus planos. O criado pôs-se a tocar o tamboril e a Morjana a dançar com passos e movimentos delicados. Depois, a dançarina passou para um novo tipo de dança, a que mais agradou. Tomou um punhal e com ele fingiu atacar um inimigo invisível. Por fim, parou e pegou o tamboril para pedir aos presentes um pagamento, como faziam os dançarinos profissionais. Ali Baba deu-lhe uma moeda de ouro
e o mesmo fez o seu filho. Quando chegou a vez de Cotzau-san, no momento em que ele pôs a mão em seu bolso para pegar uma moeda, Morjana, mais do que depressa, cravou o punhal em seu coração, matando-o. Ali Baba exclamou: "O que você fez? Matou um hóspede, um amigo de meu filho. Isso será a minha ruína." Morjana então contou ao amo o que ela havia descoberto. Fez com que ele olhasse atentamente o rosto do falso mercador e reconhecesse o chefe dos ladrões. Mais uma vez, fora salvo pela criada. Agradecido, disse: "Você me salvou por 2 vezes. Agora eu lhe concedo a liberdade, mas em recompensa por sua lealdade, você será a minha nora." Enterraram então o corpo do chefe dos bandidos e dias depois festejou-se o casamento do filho de Ali Baba com a Morjana. Em meio ao cantos, danças e muitas outras diversões, Ali Baba demorou 1 ano para retornar à gruta, pois ainda não sabia que todos os 40 ladrões estavam mortos. Depois de 1 ano, mais tranquilo, voltou para lá, diante da caverna, disse: "Abre-te, Sésamo." E a porta se abriu. Ali Baba notou que ninguém mais tinha entrado na caverna. Os ladrões, portanto, estavam todos mortos. Agora só ele sabia do segredo. Encheu alguns sacos com moedas de ouro e prata e voltou para sua cidade. Com o passar do tempo, Ali Baba contou o segredo ao seu filho e depois aos seus netos. Ali Baba e sua família viveram o resto de sua vida na riqueza, naquela cidade onde um dia ele foi muito pobre. Graças àquele tesouro, Ali se tornou um homem respeitado e honrado. A lição dessa história é o seguinte: a humildade e a sabedoria vencem, onde a inveja e a cobiça destroem. A história de hoje acaba por aqui. Se gostou da história, peço que deixe o seu like aqui no vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal e deixe o seu comentário sobre a história que eu acabei de contar hoje. Tchau, até a próxima história. Apoderou-se de tudo o que podia levar, carregando os burros, e quando foi sair, disse: "Abre-te, cavalo." Peraí. Apoderou-se de tudo e Apoderou-se de tudo que podia levar, carregando os burros, e quando foi sair, disse: "Abre-te, caveda." Cevada, ok.